Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula aonde nós vamos estar falando sobre o que é a nossa identidade. A nossa real identidade vai ser revelada. Se você quer saber como vai ser o seu futuro, você vai ter que dar uma espiadinha lá no seu passado e você vai descobrir padrões de comportamento que vai levar você a esse futuro se você não tomar uma ação imediatamente para transmutar, para transformar aquilo que você não quer que aconteça com você, você vai precisar e dar uma espiadinha lá para descobrir o que você precisa fazer agora para transformar a sua vida, a sua realidade naquilo que você deseja. Então, o que é identidade, Patrícia? O que é identidade? Existem dois tipos de identidade que eu quero falar com vocês aqui hoje, que é a nossa identidade humana, que vem do nosso genes, que vem do nosso DNA, que está enraizado na nossa carga genética, e existe um DNA espiritual. E vamos começar, então, falando sobre o DNA humano, o DNA da nossa genética, o nosso genes, a nossa carga genética, tudo aquilo que veio da nossa ancestralidade. E eu preciso que vocês sigam essas 3 aulas que vão seguir, e na quarta aula vai ser, eu vou abrir vagas para o Projeto Aurora, mas enfim, essas 3 aulas é muito importante que vocês acompanhem para poder destravar, porque é uma complemento da outra. E são aulas extremamente incríveis, com estudos, com coisas que você pode ir procurar e tentar, e espero despertar na mente de vocês uma fagulha que eu consiga colocar ali um pontinho de dúvida na mente de vocês, eu já ganho o meu dia, eu já ganho com certeza essa jornada, porque eu quero despertar em vocês algo assim, cara, eu posso ser diferente, eu quero ser diferente. Se você nesse momento se despertar, se nesse momento eu conseguir implantar uma semente de dúvida e que nisso vocês despertem para buscar mais conhecimento. Eu sempre digo, eu adoro quando as pessoas me duvidam. Pegam, duvidem de mim, duvidem desse conhecimento e pesquise para ver se faz algum sentido isso que eu estou falando, porque eu validei, eu duvidei. Quando a primeira vez que eu me dei de cara com esse conhecimento, eu duvidei, esse capaz, se não é real, não é possível que isso seja real. E isso me despertou uma dúvida. E eu fiquei pensando, mas será que isso é possível? E eu fui então atrás e fui atrás de conhecimento e me apaixonei por essa área, que me fez eu largar um outro emprego que eu tinha como gestora de supermercado. Eu era gestora, trabalhava lá com pessoas, já era apaixonada por pessoas, por desenvolvimento de pessoas. E quando eu entrei nessa área e que vi que existia um mundo além daquilo que eu imaginava, que existia um mundo que eu poderia transformar a minha vida, todos os meus resultados através do meu pensamento, através do meu comportamento, e que não existia nenhuma realidade programada para aqueles que querem viver a sua realidade de acordo com aquilo que eu gostaria para minha vida, que bastava eu despertar verdadeiramente. E eu quero que você entenda que eu me apaixonei por essa área e fui atrás e estou até hoje buscando conhecimento, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu quero, me apaixonei e que nem eu disse, eu nunca vou parar
de buscar esse conhecimento na área humana, do cérebro, da nossa mente, do que nós somos capazes com a nossa mente. Até hoje, ninguém consegue explicar, ninguém tem condições, nenhum neurocientista conseguiu desvendar a mente humana por completo. A gente tem insights, a gente tem algumas descobertas, e é essas algumas descobertas que eu quero trazer aqui para vocês hoje. É algumas descobertas sobre o seu cérebro, sobre aquilo que eles já pesquisaram, já validaram, e hoje você pode estudar isso, você pode buscar isso em vários recursos hoje, gratuito na internet, como nesse evento da mulher estratégica. Para ser uma pessoa estratégica, no mínimo você tem que se conhecer. Para ser uma mulher estratégica, você tem que saber quem você é. Como que eu monto uma estratégia de vida? Como que eu monto uma estratégia para a minha vida se eu não me conheço? Como que eu monto uma estratégia de guerra? Então, nós estamos numa guerra, mas eu não conheço os meus inimigos. E nesse instante, eu quero que você pare e pense: os seus inimigos não são pessoas lá fora. Os seus inimigos são dentro de você. As suas maiores inimigas não são aquelas amigas, aquelas mulheres, aquelas pessoas que você não gosta. A sua maior inimiga está dentro de você. E como que eu vou montar uma estratégia para viver uma realidade diferente, para viver uma vida diferente, se eu não me conheço? Eu não sei quais são do que eu sou formada, do como que eu penso, como eu penso, por que que eu sou assim. E essas questões vêm de gerações em gerações. Muitos filósofos, muitas pessoas questionam a origem da vida, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero. E esses questionamentos ainda estão aqui no nosso meio. E eu gostaria já de entrar no conteúdo, porque é muito conteúdo, é conteúdo assim, olha, muito top que eu separei para vocês, que com certeza vai destravar a vida de vocês. Fiquem até o final dessa aula, até o final dessa aula você vai entender o que realmente está aqui dentro da sua mente. Você vai entender quem é você. Você com certeza vai ser uma aula de milhões. Esse conhecimento, se você nunca teve acesso, é aula de milhões. Muitas pessoas estudaram muito para chegar até aqui, coisa que você vai receber gratuitamente, sentada no seu sofá, aí de boa. Então aproveite, pega lápis, pega caneta, pega papel, anota se for necessário, mas me duvidem, mande pergunta para mim, responda nos comentários desse vídeo aí no YouTube. Patrícia, concordo. Patrícia, não concordo. Acho uma baboseira, acho que faz sentido. Eu quero ouvir a opinião de vocês, porque é a opinião, é discutindo ideias que a gente chega em outras ideias, é discutindo movimentações que a gente chega em outros movimentos. E assim as evoluções e as revoluções seguem no mundo, nós precisamos se posicionar com as nossas opiniões. Eu tenho a minha opinião, tu tem a sua, e cada um tem as suas opiniões, e nós precisamos, então, ver aquilo que a gente precisa sair, pensar fora da caixa, sair fora dessa caixa aqui, para ver realmente, né, o que a gente pode agregar para a nossa vida e aquilo que a gente descarta. Mas eu acredito que essa aula você vai dizer assim: nossa, nunca pensei nisso, nunca tinha parado para pensar nisso. Ou muitas vezes você parou para pensar, mas nunca deu bola. Mas eu quero dizer para vocês, com assim, olha, com toda certeza, eu era a última pessoa que poderia estar falando disso para vocês, porque me rotularam. Me rotularam. Eu sou cheia de rótulos pela família, pela sociedade, julgada, me julgavam muitas vezes. Não vai ser nada, não vai ser ninguém, não vai ter nada, não sei o quê, bem louca, é fora, não sei. Muitos. E talvez você que da minha família que esteja aí pode falar a verdade. Eu sei que eu fui
uma pessoa que eu poderia ser chamada ovelha negra da família. Mas, como esse conhecimento é transformador, se eu conseguir, sendo a ovelha negra da família, a pessoa que eles davam exemplo de fracasso, de fracassada. Por quê? Porque eu tinha umas atitudes disfuncional ao longo da minha vida. Eu fui disfuncional, eu tive uma vida disfuncional, eu vim de uma família disfuncional, uma família onde não foi uma família dos padrões da sociedade, como a maioria do brasileiro não vem de uma família de padrões. A maioria do povo brasileiro, as famílias são disfuncionais, são famílias onde os pais se separam, onde os filhos se criam separados. A maioria, infelizmente, no Brasil é assim. A maioria das famílias são famílias de pais separados que já vêm com uma carga genética bem corrompida, já vem assim com driver mental que vocês vão ver já com defeitos pré-codificados para o fracasso, pré-codificados para uma vida miserável, que a sociedade diz que era assim. Mas vocês vão entender que nem tudo é o que parece ser, que existe algo maior do que isso. Mas, enfim, vamos então descobrir o que é identidade, Patrícia. Me diz o que é identidade. Identidade é um conjunto de características que distingue uma pessoa da outra, suas particularidades físicas e emocionais e tantas coisas, né, que a gente vê de diferente, né? Eu penso diferente, meus padrões de comportamento é diferente de todos, porque eu sou um ser único, tenho a minha aparência física, que não tem, nunca vi alguém igual a mim. Existem pessoas parecidas, mas não igual, nem pessoas gêmeas são iguais, porque podem muitas vezes até ser iguais no físico, mas na sua identidade emocional são pessoas totalmente diferentes. Enfim, existem diferenças na identidade. Nossa identidade é uma identidade única. Nós temos essa característica na nossa identidade, é um conjunto, então, que forma a tua identidade de particularidades tuas e físicas e emocionais. Até entendido. Bem fácil, né? Então, vamos lá. Vamos lá para... Nós temos, então, a nossa identidade emocional, que é aqui que nós vamos nos deter. Nós vamos nos deter na identidade emocional. Porque a nossa identidade física não tem muito o que falar, né, gente? Nossa identidade física, hoje a gente é parecido com os nossos pais, nossos avós, pela informação genética, através do nosso DNA, da nossa ancestralidade. A gente tem netos muito parecidos com os avós, por causa dos genes, tem essa informação genética. Então, dentro do projeto Aurora, eu falo mais um pouco aprofundado sobre o DNA, mas aqui eu quero pegar só na parte da identidade emocional. O que é a nossa identidade emocional? Tudo aquilo que você, lá no útero da sua mãe, você estava lá sendo formado, lá na 10ª semana, você começou a formar os seus neurônios, tá? A nossa ligação aqui na nossa mentalidade, o nosso cérebro. E cientistas aproximadamente chegaram à conclusão de que nessa época, ali na 10ª semana de gestação, nós tivemos, então, em torno de 250 mil neurônios sendo produzidos por minuto. E isso da 10ª até a 18ª semana. Então, pensa a infinita conexões neurais que nós temos que ninguém conseguiu desvendar até hoje. E não sei se consegue, mas o ser humano, ele é muito inteligente. Ele já fez tanta coisa, né? Tantas coisas a gente vê hoje aí na tecnologia que a gente vê e que nós somos capazes de fazer, mas o cérebro humano realmente ninguém conseguiu desvendar tudo aquilo que está lá dentro, tudo aquilo que
que a complexibilidade, como é complexo o nosso cérebro. Então, que esse cérebro foi criado, então, dentro do ventre da nossa mãe, que ali já tem estudos, uma vez se falava que não, que jamais que o bebê não sentia o que a mãe sentia. Hoje já tem estudos que afirmam que o bebê sente tudo. Tanto é que hoje, na minha época, não existia esse negócio de mãe conversar com o bebê, de botar uma musiquinha relaxante para o bebê, de ter todo um preparo. Hoje já existe isso, né? Antigamente não existe. Uma mulher engravidava, ela nem sabia que o neném sentia, o que ela sentia, e isso foi no conhecimento da época, era isso aí. Hoje já tem um conhecimento mais elevado, mais elaborado. E nossas mães, e eu já fui mãe, a gente já sabe que dentro da gravidez, dentro, né, como eu estou aqui, eu acho que falando com a maioria é mulheres, dentro da gravidez, e se tem algum homem aí, também presta atenção no que eu estou falando, dentro da gravidez, nós mulheres, nós somos, é a época que a gente fica mais abalada emocionalmente. A gente se sente, os nossos hormônios mudam, nosso corpo muda, nosso sentimento, a gente fica mais sensível, a gente fica se sentindo muitas vezes carente, as nossas emoções à flor da pele, medo, um sentimento de medo, a gente se sente feia, a gente se sente desconfortável, a gente se sente rejeitada, a gente se sente sozinha, angustiada, cheia de medo. E isso é automático, automático. E como isso reflete na nossa gestação humana, isso aí já vai criando lá no nosso neném, lá nas nossas conexões neurais, já vai criando alguns sentimentos já vai criando alguma informação dentro do cérebro dessa criança. E o que vai acontecendo? A gente não tem noção das coisas. E a gente não tem noção. Muitas vezes tem mães que queriam que fosse menino e é uma menina, então a criança já vem com aquele ar de rejeição. Muitos meninos que a mãe queria que fosse menina, né? Ai, vai ser uma menina, vai ser uma menina. Ai, eu quero tanto que seja menina. E é um menino. Então ele já tem uma informação genética de rejeição. Então, nossa identidade emocional, ela já vai sendo moldada dentro do ventre da nossa mãe, inconscientemente. Se você foi uma gravidez planejada, se você foi uma gravidez rejeitada, se a tua mãe foi traída na gravidez, se a sua mãe foi... era um lar onde tinha amor, onde era um lar amoroso, onde o pai tinha comunicação com a mãe, e tudo isso é informações que você estava recebendo no ventre da sua mãe e que você já estava ali, imagina, 250 mil neurônios por minuto estava ali nascendo, sendo, né, magicamente com a mão de Deus sendo formada, você já estava, então, recebendo essa informação. Então, nós temos a nossa identidade emocional, que é a produção da nossa criação, que são crenças, valores, ética e identidade emocional. Ela é aprendida. Você não nasce com essa informação assim, você não vem na configuração de fábrica, que depois nós vamos entender o que é isso lá no nosso DNA espiritual. São informações que são implantadas desde o nosso ventre e vem passando de geração em geração. São padrões de comportamentos repetitivos. Quem já assistiu aquele filme do Matrix? É como se a gente realmente estivesse dentro de uma Matrix, que vem de geração em geração, comportamentos e parece que se repete. Eu sou exemplo na minha família que existe um padrão de comportamento, só que a gente diz, não vai ser assim comigo, na minha família não vai ser assim. Talvez a história, ela tenha oscilações, mas na essência, elas são bem parecidas, bem iguais. A minha avó, a mãe da minha mãe,
O que a minha avó era? Uma pessoa do lar, cuidava da casa, cuidava dos filhos, teve um casamento disfuncional, se separou do meu avô, criou os filhos sozinha, teve dificuldades, minha mãe da mesma forma, dona de casa, cuidou dos filhos, cuidou de nós, teve uma época que trabalhou fora, teve ali seus relacionamentos disfuncionais, teve filho, se separou, criou filho sozinha, sem pai, que no caso fui eu. O que eu fiz? Mesma coisa, relacionamento disfuncional, casei, tive filhas, fiquei solteira, criei minhas filhas sozinha. Então, o que isso me leva a acreditar? Quando eu vi, né, quando eu me deparei dentro desse conhecimento, verdade, eu fiquei, nossa, verdade, realmente, existe um padrão de comportamento que eu repito da minha mãe, algumas coisas do meu pai, que, né, tem coisas boas, tem coisas maravilhosas da minha mãe e do meu pai, mas tem aquela linha genética, aquela carga genética que vem de geração de geração. Meu pai herdou dos pais dele, minha mãe dos pais delas, e assim veio vindo. Algumas configurações foram melhoradas, outras não, outras vieram implantadas na nossa vida, né? É como realmente no filme do Matrix, que tu se encontra naquele lugar ali. Você aprende daquela forma e você não vê, e você vê e não sabe que existe outra forma de se ver, de se comportar, que a sua. E assim você fica preso, você fica presa numa realidade que não é sua, foi implantada através de crenças, de valores, de padrões que você tem a absoluta certeza que está certo e defende a todo custo como verdade. Mas essa é a sua verdade. E com certeza é a tua verdade absoluta. Mas isso não significa que é a verdade no mundo, que é a verdade dos outros, que é a verdade de outras pessoas. A tua verdade não é a minha verdade, como a minha verdade não é a tua verdade. Que muitas vezes a gente quer implantar na vida dos outros, a gente quer que os outros olhem e entendam o que nós sentimos, mas não vai existir. Não vai existir. Existe, tu tem que sentir como eu sinto. Não existe como você sentir o que o outro sente. Porque cada um foi formado, teve a sua informação genética, teve as suas emoções criadas desde o início, lá do ventre até agora, até então. Então, não tem como eu sentir como tu sente. Eu posso respeitar o que tu sente. É diferente. Eu respeitar a tua maneira de pensar. Mas eu sentir o que tu sente, sentir a tua dor, sentir, a gente não consegue. A gente é falso quando a gente diz, eu posso imaginar a tua dor. Não tem como. A gente imaginar nem. Por quê? Porque cada um tem a sua informação. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir essa aula, tem bastante coisa aqui. Então, cada um está julgando e vivendo na sua matrix, conforme aquilo que foi programada. Não tem outra maneira. E agora nós vamos ver o que são valores, Patrícia. Quais são os valores, então, que eu recebi? O que é valores? O que são valores para você? Como que você recebeu isso? Então, os valores humanos são uma norma de conduta que podem se determinar por decisões importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e justa. Os valores são constituídos socialmente e vão orientar as decisões para garantir alguns princípios que regem as ações e, consequentemente, a vida humana com quem você aprendeu os seus valores. Então, tudo aquilo que você entende como valor, como algo honesto, justo, tudo isso, princípios, teus princípios, eu tenho meus princípios, que a gente diz, nossa, eu tenho meus princípios. Com quem que você aprendeu? Quem que te ensinou esses princípios? Quem?
Normalmente, nós aprendemos isso com os nossos pais. Mas se tu vem de uma família que não tem pai e mãe que moram junto, não tem uma família que tem amor, que tenha, assim, tudo aquela coisa que bota na televisão que parece tão lindo, tão maravilhoso. Se você não tem esses valores na sua mente, como é que fica então? Se os valores são formados dentro da tua família, dentro do ambiente, dentro da... Daí, vamos lá, vamos seguir isso daí. São questionamentos que a gente faz, que eu quero que você faça. Como que você vai ter um padrão de valores verdadeiros? Porque depois a gente vai ver que existem os valores, existe uma moral, existe uma ética aí que vocês conhecem, mas muitas pessoas não têm dentro de si. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, você recebeu de quê? Esses valores dos seus pais, né? Das suas avós, teve filhos que foram criados com avós, né? Com pastores, professores, você aprendeu o que mais? Quem mais que você podia ter aprendido? Com os amigos da sua infância ali, vivia muito na casa dos teus vizinhos, lá na casa do vizinho era assim, era assado, a mãe dele falava isso, falava aquilo. Então, isso vai criando seus padrões. Nós, até os 12 anos de idade, a gente tá formando o nosso cérebro, formando aqui a nossa estrutura, a gente vai absorver, muito mais esponja, muito mais esponja. Então, por isso, muito cuidado, pais, muito cuidado, mães, aí, que, né, vocês têm filho pequeno dentro de casa, vocês, até então, por isso que esse conhecimento, para mim, é libertador, e eu quero destravar famílias, eu quero destravar mulheres, eu quero destravar, por quê? Porque isso é importante para nós criar pessoas, nós ter hoje a noção de que nós possamos implantar novos hábitos em pessoas que vão ser bem-sucedidas, amadas, seguras de si, que se conhecem, que conhecem seu propósito, que são amadas, que se sentam amadas dentro do seu lar, para não ficarem marginalizadas, para não cair na marginalidade. Crianças que vivem na margens dos seus pais, que seus pais não estão nem aí para os seus filhos, largando de mão, depois eles procuram outros ambientes para se sentir amado, daí fica chorando. Daí quando chega na adolescência, ali quer um comportamento. Por que que vai ser esse comportamento? Porque se tu tem uma família disfuncional, presta atenção nisso daqui, gente, é muito sério. Se você tem uma família disfuncional, tá? Você vai ter comportamento disfuncional. E você vai passar esse comportamento disfuncional para o seu filho. E não tem como chegar lá nos 12, 13, 15 anos do seu filho, e seu filho começa a aprontar todas, e seu filho começa a enlouquecer da vida, e você dizer, meu Deus, e agora? O que que eu fiz? Tu fez exatamente o que tinha que ser feito, e você não sabia que tinha que fazer diferente. E então o seu filho vai fazer da mesma forma e depois ele vai repetir. Eu falo isso por experiência própria, eu não falo isso, tudo que eu falo aqui, eu falo porque eu tenho experiência. Eu, com 14 anos, fui mãe. Quando eu tive minhas filhas, eu tenho 3 filhas, que hoje a mais nova tem 17 anos, já sou vó de 5 netos. E quando as minhas filhas chegaram na adolescência, então, eu tive meu comportamento disfuncional com elas, como eu não tinha amor, não era uma família onde que demonstrava amor. Tinha amor, sim, eu sei que meus pais tinham amor por mim, mas eles não sabiam demonstrar, não tinha comunicação, não tinha aquele negócio de falar, meu filho, como é que tu se sente, quais são teus sonhos, quais são os teus projetos, apoiar os nossos sonhos, apoiar os nossos projetos, a gente se cala, a gente se engole nossas emoções. E quando eu criei minhas filhas, eu também tratei ela da mesma forma, porque eu não tinha uma referência. Eu não tinha outra referência para fazer isso. O que que aconteceu? Minhas filhas, quando chegou lá nos 15, 16 anos, começaram a ter atitudes que eu tinha. E por mais que eu dissesse para não façam isso, não façam isso, elas até me diziam, mãe, eu nunca vou engravidar quando eu for jovem, eu vou
aproveitar minha vida, vou estudar, depois eu vou ter filho. E o que que elas aconteceu? Elas caíram no mesmo padrão. Não estou dizendo que é ruim. Eu amo meus netos, ela ama os filhos dela. Mas vocês veem que é um padrão de comportamento na família? E que por mais que você diga que não vai fazer, quando você vê, você está tendo comportamentos disfuncionais daquilo que você não gostaria de ter, você está repetindo. O que é ética, né? Então, nós temos uma ética aí, né? A gente tem valores, a gente tem a nossa identidade, são, né? A gente formou ali nos nossos pais, veio programado nas minhas emoções, nasci, agora eu tenho meus valores enraizados, agora eu tenho uma ética. O que que é um comportamento ético? Eu quero que vocês entendam isso para vocês conseguirem montar uma tal de estratégia, para vocês viverem o novo, viverem coisas novas na vida de vocês. Porque senão vocês vão ficar repetindo as coisas velhas. Vocês vão estar sempre repetindo as coisas velhas. Na próxima aula, vocês vão entender por que que vocês repetem as coisas velhas. Nós vamos entender sobre a mente racional e a mente irracional. Hoje nós vamos entender o que é identidade para vocês avançarem o nível de vocês. Você tem que ir subindo de nível. Não tem como botar vocês lá no nível que vocês não vão entender. Então, a nossa identidade então, é formada por os padrões que a gente cresceu. Então, nós temos valores que veio da nossa família, os valores, os princípios que a nossa família teve ou não teve, que daí depende de cada família. A ética é um ser ético. Você, nossa, tem que ter ética. Tem ética no trabalho, ética do advogado, ética do lá do médico, todo lugar fala na tal da ética. O que é ética, então? A ética é ter um comportamento ético, refere-se ao modo exemplar de viver baseado em valores morais. É um comportamento definido pela sociedade. O que é? Por que tu sabe que uma pessoa é ética? Porque ela tem comportamentos éticos. Mas baseado no quê? No que a sociedade diz que é moralmente correto e diz o que é moralmente errado. A gente tem esse padrão, né, na nossa sociedade. E cada um, né, gente, vale aqui falar que cada país tem a sua conduta moral, ética ali das pessoas, por causa da cultura, tem muita cultura, uma cultura totalmente diferente da nossa. Por isso que muitas vezes a gente vai para outros países, pessoas que vão em outros países, lá, chega lá é totalmente diferente daqui, e é um choque realmente de cultura. E a gente fica perplexo, mas na verdade, às vezes o que é crime aqui em outro país não é crime. Isso é uma questão ética e moral daquele país. Mas vamos lá, prosseguindo. Então, o que é? A ética é o indivíduo que é ético. Por que ele é ético? Porque ele cumpre com as coisas morais. E o que é moral? É um conjunto de regras, costumes, forma de pensar de um grupo social, que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade. É um termo moral, tem origem no latim morales, que significa relativo aos costumes. São regras definidas pela moral que regulam o modo de agir das pessoas. Então, a moral é um conjunto de regras imposta pela sociedade e cultura de cada país, por exemplo, e a ética é quando você se comporta de acordo com essas regras impostas para o bom convívio da sociedade. Todas essas informações que você vai aprendendo, isso aí são tudo drivers. Tudo isso são driver mental que vão sendo instaladas, essas programações vão moldando a sua vida, moldando o seu caráter, moldando a sua identidade, aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que teu pai diz assim, a tua mãe diz assim, não. Vou pegar um exemplo assim, ó,
de criança, bem básico, assim, que eu particularmente acho, hoje, estudando a mente, talvez você vai dizer, nossa, que absurdo, Patrícia, que absurdo que tu tá falando. Vocês aí, a gente, quando tem filhos pequenos, a gente, nossa, a sociedade nos diz assim, você tem que repartir com o próximo, né? Tem aí, né, uma bandeira levantada como, né, que todo mundo tinha que dividir, que não ia existir miséria no mundo. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Eu acho que cada um tem que se desenvolver e buscar esse desenvolvimento e todo mundo é capaz, tem competência. Porque se for por pensar que eu não estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, morando aonde eu estou morando, o lugar incrível que eu vivo hoje, se fosse porque eu não nasci de família rica, eu não vim de família rica, eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família disfuncional. E eu consegui, todo mundo consegue, é só querer. Então, quando a gente é criança, quando os nossos pais, né, moralmente, que uma coisa moral aí que todo mundo fala, tem que dividir essas coisas, divide. Fala isso para uma criança que tem um brinquedo, tem lá, já vi isso e hoje, já fiz isso com as minhas filhas e hoje não faria, que é, tu tá lá teu filho brincando com carrinho. Aí chega, tu tá lá no parquinho, teu filho tá brincando, tá em qualquer lugar brincando, teu filho não tá incomodando ninguém, tá ali brincando com o carrinho. E aquele carrinho, ele tem um valor afetivo muito grande para o seu filho. Ele tem um carrinho, ele cuida daquele carrinho. Ele ganhou do avô, da avó, ele tem um apreço por aquele carrinho maravilhoso, eles gostam daquele carrinho. Aí o que que acontece? Vai lá um menininho, eu quero brincar com teu carrinho. E começa a chorar. E nós, imediatamente, vamos lá e dizemos, filho, filha, empresta teu carrinho. Empresta teu carrinho pro menininho. Não seja feio. Que feio. Daí tu não quer emprestar. Né? A criança, não, ela tem um apego emocional com aquele carrinho. E daí ela tem um cuidado com aquele carrinho. Aí tu vai lá e diz, não, filho, dá, não seja feio, não seja egoísta. Aí o filho, né, com muita dor no coração, empresta o carrinho. Daí o outro vai lá e brum, brum, e não tem... A outra pessoa não tem compromisso com o teu carrinho. A outra pessoa não sabe do valor emocional do carrinho. Brinca, quebra uma rodinha. O que que uma criança que constantemente é ensinada a dividir as coisas para os outros, a dar aquilo que é precioso para ele, para os outros, nem que os outros estraguem, nem que os outros lasquem com a vida deles, uma pessoa que sempre vai se anular, uma pessoa que vai botar sempre os outros em primeiro lugar, antes de si, nem que os outros quebrem, nem que a gente não cuida dos nossos sentimentos, a gente entrega sentimento, entrega, abre a nossa casa, abre o nosso coração para as pessoas que não estão nem aí. Porque nós fomos ensinados, foi implantado que nós temos que dividir, que nós temos que ser, né, moralmente éticos, isso e aquilo outro. Existem coisas boas, mas existem implantes mentais que estão te deixando numa matrix realmente, que você não vê o quanto você está sendo disfuncional com você mesmo, o quanto você não está sendo aquilo que você nasceu para ser. Quando Deus fala que amar o próximo como a ti mesmo, é porque você tem uma ordem aí. Qual que é a ordem? Eu tenho que me amar primeiro. Quando eu me amo primeiro, eu sei o que é prioridade para mim. Eu sei o que é princípios para mim. Então, se eu sei o que é prioridade para mim, o que é princípios para mim, o que eu me amo, consequentemente, eu respeito os valores dos outros, eu respeito os princípios dos outros, eu respeito as decisões dos outros, mas quando você não se ama, você fala mal dos outros, você esculacha os outros, ninguém presta para você, sabe por quê? Porque você não enxerga os valores dos outros, porque você não enxerga o seu valor. Mas vamos lá, vamos prosseguir que tem bastante coisa. O que são crenças?
As crenças, então, nós temos valores, nós temos ética, nós temos moralidade, que formaram a nossa maneira de pensar. Agora, nós temos crença. O que é crenças? As crenças são representadas por todas as ideias que você viu, ouviu e concluiu e acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. Tudo que os indivíduos fazem, a forma como eles pensam, sentem e agem é resultado das suas crenças. E é justamente por isso que muitas pessoas agem de forma diferentes em situações idênticas. Muitas vezes você julga uma pessoa que vocês estão em situações, tá? E uma pega e faz uma determinada ação. E você olha, nossa, eu não faria isso, jamais faria isso. Capaz que eu for fazer isso. Isso é por quê? Porque ela tem crenças diferentes. Ela foi criada num ambiente diferente de você. Você tem que ter, quando você se ama, você entende que pessoas são diferentes. Cada um tem a sua diferença, as suas famílias, suas crenças. Não tem como a gente julgar a atitude daquela pessoa. Por isso que Deus disse: não julgais os outros. Por que ele não pode julgar os outros? Porque a gente não tem como estar lá na mente deles e saber por que eles são assim, por que eles fazem da maneira que eles fazem. As crenças, gente, são como ímãs. Você crê em uma verdade e ela se torna real. Se você acredita que a vida é difícil, ela com certeza vai ser muito difícil para você. É aquilo que você acredita, magnetiza para a sua vida. Aquilo que você acredita, você atrai para a sua vida. Aí tu vai me dizer, ai, Patrícia, eu acredito que eu vou ser rica. Será mesmo que tu acredita que tu vai ser rica? Será que você acredita mesmo? Ai, eu acho que eu sou... Gente, é muito além. É muito além. Vamos lá. Isso acontece porque você está conectado com essa verdade. E a vida te trará situações que sejam compatíveis com essa vibração. Precisamos nos conectar com aquilo que realmente queremos para nossas vidas. Precisamos, né, nos conectar com aquilo que realmente queremos para nossas vidas. Como que eu vou me conectar se eu tenho com aquilo que eu quero? Será que... Daí vem aquele questionamento. Será que aquilo que eu quero é o que eu quero mesmo? Ou é porque foi implantado para mim querer aquilo que eu quero? Nossa, tipo assim, ó, surreal. Às vezes, eu fico questionando, será que eu quero isso? Ou foi implantado pela sociedade isso? Ou foi implantado moralmente por outras pessoas isso? Ou realmente é genuíno o que eu quero? É da minha real identidade espiritual isso que eu quero? Então, nós temos que ver isso também, mas vamos lá, vamos prosseguir. É muita coisa para nós montar essa estratégia de vida incrível, que eu quero tanto que vocês destravem e tenham na sua vida. Quando nascem, as pessoas são folhas em branco. Os sentimentos, os pais duram durante a gestação, as experiências da vida, a educação recebida, o sistema familiar, as ideias transmitidas pelos pais e professores, as interpretações individuais e a convivência com os amigos vão preenchendo essa folha com crenças. Então, você nasce com uma folha em branco, você vem em branco, a sua mente vem assim limpíssima, puríssima, cristalina, e daí vai acontecendo coisas que vão escrevendo na sua folha em branco, na sua mentalidade, que faz você ter as suas informações, que faz você ter as suas atitudes. Todos os estímulos recebidos na primeira infância ficam registrados nessa folha, que se torna uma lente
com a qual o indivíduo enxerga o mundo. Então, você enxerga o mundo a partir daquilo que você acredita como verdade, acredita através dos valores, da moralidade, da ética, dos princípios, de tudo aquilo que você aprendeu dos vossos pais, vocês estão criar uma lente pelo qual vocês enxergam o mundo. Isso não significa que aqui o mundo é somente aquilo que está atrás da sua lente. Existem possibilidades, existem infinitas possibilidades, e eu sou prova disso. Eu sou prova disso. As minhas possibilidades eram quase zero, menos zero, para muitas pessoas. Mas eu entendi esse estudo, eu entendi a grandiosidade disso daqui que eu estou passando para vocês, tá? E eu consegui mudar, E se eu conseguir, você também consegue. Essa frase tem que ser o nosso lema. Se eu conseguir, vocês conseguem. Se fulana conseguiu, nós conseguimos, porque nós somos capazes de transformar a nossa realidade a partir do momento que nós nos conhecemos verdadeiramente a nossa identidade e aquilo que nos sabota, aquilo que nos trava. Por isso nós vamos destravar hoje. Tipo de crença. Vamos lá, tipo de crença. Crenças hereditárias. Ela é representada por tudo aquilo que o indivíduo ouve dos pais, observe seu sistema familiar. Frases que vocês viam que os seus pais falavam, como: você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser ninguém, tem que seguir o exemplo do seu irmão, você é burro. Ficam registrado para toda a vida esse tipo de informação. O mesmo vale para a vivência de situações que envolvem traição, brigas por dinheiro, excesso ou ausência de regras, relação com comida, injustiça. Por que tanta gente comendo as suas emoções? Porque o único momento de alegria é quando senta na mesa para comer. Então, é assim, tudo. Exemplos de amor da família, Natal é comilança, Páscoa é comilança, reunião familiar, amor, tudo resulta em comida. E o que acontece? Você associa a comida a amor, a um abraço, e por isso que você come. Ausência de regras, excesso de regras, comparações de irmãos, olha teu irmão é o exemplo, ou teu irmão é um mau exemplo, no meu caso, me davam como mau exemplo para não ser seguido. E aquilo afetava a minha cabeça. Nunca faz nada direito, começa as coisas e não termina, olha só. Isso faz o quê? Você, quando cresce, você faz o quê? Você tem essa informação já na sua DNA, tá aqui, eu sou isso realmente. Então, você começa um projeto e não termina. Você tem sempre fica se comparando com outras pessoas. Todo mundo é mais inteligente. Você aí, faculdade, você aí com a mente assim, ó, brilhante, você é brilhante de mente, mas você está sempre achando que você é menos que os outros, se julgando burro, porque você tem essa informação. Vai lá na sua infância. Tenta lembrar quantas vezes seu pai, sua mãe, muitas vezes, eu não quero que você se revolte contra pais, porque eles também vieram, eles deram o melhor, como eu dei o melhor para minhas filhas, e acabei passando essa carga genética para elas sem querer, assim foi com nossos pais conosco, foi sem querer. Eles não tinham esse conhecimento que hoje você está tendo esse conhecimento. Então, essas crenças referem-se a tudo que a pessoa ouve dos pais e percebe em seu núcleo familiar. Algumas falas, como você deixa tudo pela metade, você não faz nada direito, seu irmão é muito melhor, você nunca vai conseguir ser ninguém, ficam registradas durante a vida toda do indivíduo. As crenças não que são adquiridas com a própria família durante a infância têm um poder contaminador maior. Olha a gravidade, o nosso seio familiar, gente. Aí a família de vocês, olhem com amor, com respeito, comecem a ter uma visão diferente. Se vocês querem futuros diferentes, mesmo comportamentos, mesmos resultados. Comportamentos diferentes, resultados diferentes. Pega essa visão, pega essa visão.
Vamos lá. As crenças que são adquiridas com a sua própria família durante a infância têm um poder contaminador maior. Elas podem ser cultivadas pelas expressões. Você é burro, você é lerdo, ninguém vai gostar de você se continuar assim. Ou, por exemplo, situações como traições, o modo de tratar as pessoas, os animais, a forma de lidar com o dinheiro, tantas outras coisas que você viu na sua infância. Quando seu pai e a sua mãe dizem assim: ai, que tá difícil esse mês, não dá nem para pagar as contas. Ah, esse mês o dinheiro não vai dar. Ah, tem que economizar isso, tem que economizar aquilo, porque eu tenho nojo de rico, tenho raiva de gente rica. Quanto mais nojo tu tem de rico, mais pobre tu vai ser. Isso eu vou te dizer. Eu também tinha nojo de rico. Eu achava, meu Deus, por que eles tão ricos e a gente tão pobre? E cada vez o homem mais rico e eu cada vez mais pobre. Por quê? Porque cada um tem aquilo que merece. Aquilo que eu repudio nunca vai chegar para mim. Se eu repudio o rico, como é que eu vou ser rica? Se eu repudio coisas que o rico faz, como é que eu vou fazer? E inconscientemente a gente quer andar num bom carro, a gente quer andar numa boa roupa, a gente quer andar num bom lugar, mas a gente tem nojo de rico, então a gente vai continuar pobre. Olha só, gente, é muita coisa para destravar em 3 aulas, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar. O mesmo ocorre quando uma pessoa passa por injustiças, de brigas por dinheiro, ausência ou excesso de regras, injustiças, essas coisaradas toda aí estão vibrando dentro de você, trazendo os resultados. Outros tipos de crenças que eu quero que você veja o que é crença. Valores, moral, ético e agora crença, é aquilo que você acredita que foi implantado. São crenças, as crenças sociais são crenças populares impostas pela mídia ou pela sociedade. Alguns exemplos de crenças sociais que quando tu fala, tu sai por aí, a gente na fila do pão no mercado. Meu Deus, não dá mais, o mundo está tudo perigoso. Meu Deus do céu, não tem mais segurança. Ah, porque o rico que é feliz, ele que tem vida boa, nós que somos ruins, nós somos pobres, nós somos infelizes. Ah, porque você só é bonita se for magra. A mídia impõe isso para nós, aquelas modelos lindos, maravilhosas, que só tem o corpo ali, muitas vezes a mentalidade depressiva, mas vocês são enganados. E isso vem lá da época da escravidão, assim, engano pelas mídias, engano pela falso prazer, pela falsa ilusão desse mundo. Depois nós vamos chegar lá, vocês vão entender. Essas crenças são as impostas pela sociedade ou pela mídia. Algumas crenças sociais que são bem comuns a nós ou pessoas próximas a nós, como só as pessoas ricas que são felizes, o mundo está muito perigoso, a sociedade só aceita se estiver esse estereotipo e tal, gordo, magro, branco, negro, tanta coisa que colocam na nossa mente não é real. Muitas vezes a sociedade impõe determinados padrões que formam algumas crenças limitantes. Um ótimo exemplo é quando a indústria da beleza determina padrões quase inalcançáveis, motivando o pensamento negativo. Como nunca terei esse corpo perfeito? Na verdade, é um tipo de crença que te impossibilita que a pessoa tenha qualquer outro modo de satisfação que não seja pelo predeterminado. As pessoas dizem, ó, tu quer ter essa pele perfeita? Compra esse creme, passa esse creme, tu vai ter. Daí eles pegam, tá? Eu vou revelar aqui para vocês algo que não deveria revelar, mas vou revelar agora, não trabalho mais nisso, posso revelar. Uma vez eu fui num curso, não vou falar o nome da empresa, tá? Foi num curso, eu era gestora de supermercado, e eu fui num curso. E lá nesse curso, nesse determinado lugar, eles estavam fazendo uma reunião lá, que tinha uma determinada empresa de shampoo também, que eu não vou falar o nome, lógico, não quero me comprometer. Estavam chamando modelos. Isso você deve imaginar, né? Mas eu vou falar, porque tem gente que não imagina, tem uma inocência na cabeça que eu não sei da onde, às vezes. E lá tinha umas 4, 5 mulheres lá, com os cabelos, umas mais ou menos, outras umas cabelos cacheadão, lindo.
o que eles fizeram? Eles estavam fazendo um mapeamento do cabelo delas. Por quê? Porque eles iam pegar essas meninas como modelo para levar para os supermercados, para dizer, para que as pessoas comprarem aquela marca determinada, para passar nos cabelos, que os cabelos delas iam ficar bonitos igual o cabelo daquela modelo, sendo que a modelo nem tinha nunca usado shampoo, nunca tinha nada. Parem de se iludir. A vida, as coisas que a mídia dá para vocês, não é o que realmente é. Entendeu? Então, assim, vamos seguir, que eu não posso me comprometer, não posso me comprometer com isso. Vamos lá. Além disso, são utilizadas expressões como a selva de pedra, que passa a imagem de que o mundo é um lugar perigoso, e também o pão que o diabo amassou, que denota sofrimento ou algo ruim a se receber. Nossa, estou comendo pão que o diabo amassou, porque não sei o quê. Quantas coisas que a gente ouve, né, negativa. Hoje tu liga a televisão, escorre sangue. Eu não tenho televisão aberta na minha casa. É proibido notícia ruim na minha casa, porque eu não gosto, não aceito mentiras dentro do meu lar. Aqui eu crio a minha realidade. Ninguém põe a realidade de fora dentro da minha casa com aquelas notícias sangrenta. Eu crio a minha realidade. Eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou filha de Deus e Deus está nas mãos dele, a minha vida. Estou me comportando, vivendo de acordo com aquilo que eu quero para minha vida hoje, não mais como padrões. Estou fora do padrão, fora totalmente e quero cada vez ficar mais fora desse padrão. Então, a crenças religiosas, essa daqui é uma das piores, e essa cilada da crença religiosidade, eu caí assim, ó, como uma patinha. E eu quero que vocês destravem isso na vida de vocês. Que a religião não tem nada a ver com Deus. Deus, Jesus, quando veio na Terra, ele abominou a religiosidade. Ele tem interesse por pessoas. Ele não tem interesse por templos e por imposições de coisas que as pessoas nem cumprem. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Também não quero me comprometer aqui. A religião é bastante famosa por doutrinar as pessoas, criando várias crenças limitantes. Além disso, há até um tempo determinado, termo para isso pecado, quando um homossexual não assumido escuta o padre ou o pastor da sua igreja dizendo, né? Vou pegar esse exemplo, que é pecado ser homossexual, por ser um grande limitador para aquele que consiga assumir a sua homossexualidade. Em um ambiente em que seja muito religioso, uma pessoa pode ficar com a sua mente cheia de crenças limitantes, como você não deve ter pensamentos que confrontam os da religião. Deus está vendo tudo o que você faz e julgando seus pecados, entre outros. Sabe qual é o resultado disso? Geralmente, o indivíduo sofre ataques de pânico, passa por episódios de depressão profunda ao longo da adolescência, tem ansiedade até adquire uma postura corporal terrível. Isso é terrível, isso é terrível. Me desculpe, religiosos que estão aqui nessa aula. Muitas pessoas estão sofrendo horrores, ataques de pânico, porque foram implantados que elas vão para o inferno, que elas são filhas do diabo, que elas não sei o quê, sendo que vocês não têm nas suas mãos o poder de julgar as pessoas. Quando Jesus disse, não andeis no padrão desse mundo, ele não está dizendo, Patrícia, olha os outros que eles estão fazendo de errado, julgue eles e fale mal deles e faça um horror com eles e diz que eles vão para o inferno. E não seja igual a eles. Jesus está dizendo, olhe para dentro de você. O padrão que você está seguindo na sua vida, os moldes que você está na sua vida, por crenças que você tem na sua família. Então, não andeis conforme isso. Qual é as maiores crenças? Crença de religiosidade é bucha, cara. É bucha, sabe? Eu sofri muito com crença de religiosidade.
E muitas pessoas que me julgavam, me julgam e vão me julgar por eu estar falando isso. Mas não estou nem aí para vocês, não estou nem aí. O meu compromisso é com destravar a mente de pessoas que querem servir a si como que? Ai, Patrícia, tu tá falando o que aí? Eu estou falando que Deus, ele nos ama. Eu estou falando que Deus, ele nos ama a ponto de saber que nós somos pecadores, a ponto de entregar um filho por nós, a ponto de entregar tudo por nós. E quem é você, quem é eu, para ficar julgando como eu não sei o que aconteceu, se a pessoa foi homossexual, se ela não for, se a pessoa é um drogado, se ela não é, se a pessoa é uma traidora, se ela traiu o marido, traiu a esposa, se ela é uma fofoqueira, se ela é não sei o quê. Eu não sei como que essa pessoa foi criada, eu não sei do comportamento familiar dela, e se eu souber, eu não tenho nada a ver com essa história, eu não tenho nada a ver com a história dela. Eu quero que as pessoas, que cada uma tem a sua história, cada um tem a sua limitação, eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus pecados, eu tenho aquilo pelo qual eu preciso mudar, e eu preciso todos os dias mudar, e que nem o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, quando eu vi, eu fui lá e fiz a merda do mal. Mas se o apóstolo falava isso. Então, gente, nós temos que tirar esse julgamento da nossa mente e começar a olhar pessoas como pessoas e nós ter misericórdia das pessoas, porque a gente, quando está numa merda, a gente quer misericórdia. A gente, quando está fazendo merda, a gente quer misericórdia. A gente, quando erra, a gente quer perdão. A gente, quando erra, a gente quer ser perdoado. Mas quando as pessoas erram com a gente não quer perdão, não quer perdoar. Mas vamos lá, que esse assunto lá dentro do Projeto Aurora que a gente trabalha é isso, perdão, auto-perdão lá dentro. Então, crenças pessoais são as crenças criadas a partir da experiência individual. Elas têm origem hereditária, mas se tornam verdades pelas experiências. Se você foi mandado embora ou não passou no vestibular, pode desenvolver a crença de que é um incapaz. Aí você vai lembrar lá da sua mãe, que a sua mãe dizia, seu pai dizia, nunca termina o que fez, começa, porque não sei o quê, porque você não consegue, porque você é burro. Aí você começa a ancorar tudo essa informação e faz com que você tenha, né, esse embasamento e acredite que isso é verdade, como é uma crença, eu acredito, acontece. Se terminar um namoro com você, você pode acreditar que nunca mais ninguém vai gostar de você. Ah, as adolescentes, eu quantas vezes chorei. Ai, nunca mais ninguém vai me amar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, muita crença, né? Muita crença, muita coisa. As crenças pessoais são formadas com base em experiências individuais. Mesmo que tenha origem hereditária, apenas se tornam realidade porque foram vivenciadas, por exemplo, caso uma pessoa seja mandada embora do emprego, ou não tenha passado numa prova, no AOB, no vestibular, pode acabar por desenvolver a crença de que é incapaz. Outro exemplo é quando o indivíduo tem um relacionamento interrompido pelo cônjuge, que nem eu falei antes, provavelmente fará com que ele acredite que nunca mais vai gostar de ninguém, que ninguém vai gostar dele. Além disso, existem algumas expressões conhecidas sempre. Sou o último a ser reconhecido, ninguém reconhece o meu trabalho. Meus relacionamentos nunca dão certo. Quantas vezes a gente fala essas merdas? Ah, nunca para mim, nunca vai dar certo, nunca não sei o quê. O fato é que quando você se utiliza sempre do ou nunca, ou sempre ou nunca, você está implantando um alerta da crença limitante. São crenças que vão te limitar realmente. Provavelmente, quem cresce escutando críticas apresentará dificuldades em acreditar que pode exercer uma determinada função no trabalho, ou que conseguirá ter sucesso. O fato é que
que essa pessoa sempre terá a impressão de que está no lugar errado, em razão de ter absorvido sua incapacidade como uma verdade. Então, se você foi criada e na sua infância foi implantada na sua mente que não era capaz e te chamavam de burra, de incompetente, quando você não conseguia realizar algo, quando chegar na sua vida adulta e vierem as dificuldades que vem para todas, vai vir para todo mundo dificuldade. Se você foi criada num lar onde você foi bem estruturada ou um lar que não teve estrutura nenhuma, vai vir as dificuldades da vida em algum momento. E isso vai reforçar a sua crença, que você vai dizer é verdade mesmo, que minha mãe falava de mim, é verdade que meu pai falava de mim, é verdade mesmo, sou fracassado, sou uma fracassada. E isso vai virar uma frustração e você vai entrar nesse ciclo vicioso. Agora, eu quero falar algumas coisas que muito provavelmente você já viu, já ouviu e você fala na sua vida e eu quero que você elimine esse vocabulário. Qual vocabulário, Patrícia? Qual vocabulário? Nunca vou conseguir dinheiro suficiente, eu não tenho dinheiro para nada. Quantas vezes a gente fala isso? Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Tu começa a ver uma pessoa prosperar, teu vizinho começa a prosperar, tu olha para ele, o que que tá acontecendo? Tá vendendo droga? O que que você tá fazendo? Que tá ganhando dinheiro? Deve ter coisa errada aí. Crença, crença. Você via teu pai falar, as pessoas que estão ao teu redor falam e você replica. Não tenho tempo para nada. Quantas vezes você diz isso que não tem tempo para nada? Eu, quando ia comprar meus cursos, muitas vezes eu botava, mas eu não tenho tempo para fazer. Quando eu destravei isso, eu ainda trabalhava lá no mercado, uma rotina de trabalhar até a tarde da noite, final de semana, eu abri mão de ambientes e de lugares para me poder estudar. Porque o tempo que eu fiquei lá estudando hoje me dá esse conhecimento, e esse conhecimento libertou a minha vida. E essa libertação pode libertar a vida de muitas pessoas. Então, foi um tempo muito válido. Você que tem que decidir se esse tempo que você usa para se divertir, que nem vocês vão ver o que é esse divertimento, esse tempo tão grandioso que você usa para, em vez de fazer algo produtivo na sua vida, você pega esse tempo para se dar prazeres momentâneos. E prazeres momentâneos não vai magnetizar nada na sua vida. Vamos prosseguir. Não sou bom o suficiente, não sei tudo o que eu preciso, não consigo aprender isso. São crenças. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos ou realizar meus sonhos. Tudo precisa ser perfeito. Quer fazer uma coisa, tem que ser perfeito, 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 perfeccionismo. Não consigo me organizar, eu não mereço sucesso ou coisas boas, não sei como resolver esse problema, eu não posso, não consigo, não sei fazer isso, sou muito velho para isso, sou muito novo para pensar nisso. Se os jovens não querem saber, não querem aprender, quanto antes você aprender, mais você pode desfrutar dessa vida incrível que hoje eu desfruto com 38 anos de idade, mas eu demorei muito para destravar. Você não precisa passar por isso. Você pode destravar hoje. É melhor dar do que receber. Esse melhor dar do que receber, gente, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Porque tem gente que só quer dar, dar e nunca quer receber nada. Daí não recebe amor, não recebe carinho, não recebe dinheiro, não recebe nada. Dar, com certeza, é muito melhor do que receber quando você consegue receber essas coisas. Então, tipo, quando você pensa assim, o importante é dar, dá, mas você não recebe nada, você não aceita um elogio, você não recebe amor, você não recebe carinho. Isso é autossabotagem, é uma crença, é esse tipo de dar aqui que tá falando, tá? Sem trabalho duro não se consegue nada, isso também é outra coisa. Se fosse isso, gente, sem trabalho duro não consegue nada. Eu vejo gente, meu Deus, fazendo calçamento, trabalhando duro, trabalhando duro.
Quanto serviço lascado, eles trabalham duro. E eles conseguem alguma coisa, mal e mal para pagar as contas. Você trabalha duro aí, né? Independente do trabalho, levantar cedo, trabalha exaustivamente. Você está conseguindo alguma coisa? Você está conseguindo a sua prosperidade? Então, cuidado, cuidado, que isso é uma crença que você tem que se arrebentar trabalhando para ter alguma coisa. Cuidado com isso, é uma crença também. Os outros precisam mudar para minha vida melhorar. A gente sempre espera que os outros melhorem, mas nós não, nós somos seres angelicais perfeitos. Estou destinada a essa vida a ser desse jeito, porque essa é a situação da minha família e por isso é a minha. Existe uma frase que eu botei na minha mente quando eu descobri isso aqui. O importante não foi o que meus pais fizeram, o que as pessoas que me criaram, as coisas que me aconteceram, mas o que importa é o que eu vou fazer com as coisas que me aconteceram. Não adianta ficar culpando agora a sua genética, agora minha culpa é da genética, minha genética é ruim mesmo, eu ó, sou assim mesmo. Aí é uma escolha sua. Aí tu tá entrando num campo de escolher a tua realidade. O mundo está em crise, por isso que tudo é muito difícil para mim. Sempre desculpo. Enquanto eu ouvi uma frase na pandemia, eu trabalhei em mercado. A época mais maravilhosa, enquanto uns estavam chorando, outros estavam vendendo lenço. Nós no mercado estávamos vendendo lenço, porque foi a época que mais bombou os mercados. Porque as pessoas ficaram em casa, o cara do álcool gel, que vendia um álcool gel por mês, de repente no mercado, de repente não tinha mais nenhum, que esse cara ficou podre de ricos, que vendiam álcool gel, ficaram milionários. Então é tudo uma questão de ótica. Ou você chora, ou você é aquele que fica chorando, 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 ou você aproveita a crise, aproveita a oportunidade e vai vender lenço para aqueles que estão chorando. Pega a visão. Não tenho jeito para isso, não é possível viver do que se ama. É, tem muita, eu amo fazer tal coisa, mas eu não consigo. Claro, é crença. Crença, quando você ia falar para o seu pai, pai, olha aqui, tá, vai para lá que eu não quero saber, vai achar alguma coisa melhor para fazer. Fazia teu sonho, enterrava teu sonho, botava lá no meio da gaveta, fechava e dizia, ó, suma daqui. É isso que a gente faz com a nossa vida. Então, gente, essa é a nossa crença, essa é a nossa real identidade imposta através das crenças, através de coisas que nos limitam. Estão modificando, elas estão trazendo os resultados que hoje você tem na sua vida. Se você se identificou com alguma dessas falas, se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, se você vê que você tem esse comportamento familiar, então você está nessa matrix. Você está nessa programação mental. E qual é o resultado? Quando eu digo que você tem que olhar para o seu passado para ver o seu futuro, é exatamente isso, que se você continuar tendo esses mesmos comportamentos familiares, é só você dar uma olhadinha para a vida que está ao teu redor, das pessoas, que provavelmente vai ser esse o teu destino, por mais que você diga que não queira. A não ser que falar não adianta, que você comece a ter comportamentos diferentes e que você seja transformada de dentro para fora. Não é somente de fora para dentro. Às vezes, eu mudei meu visual, troquei, cortei cabelo. Foi uma transformação de dentro para fora. Muitas vezes a gente quer se transformar só por fora, mas por dentro nós estamos ali cheio de crenças, cheio de coisas que não é coerente. E a gente só quer mostrar uma fachada, quer mostrar uma positividade, uma fachada que não existe, quer vender coisas para os outros que você mesmo não compra. Então, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado com isso e destravar isso para você poder montar uma estratégia para a sua vida, mulherada. Uma estratégia que realmente vai fazer a diferença. Uma estratégia que realmente vai fazer você ter resultados que você quer. Porque falar não adianta. Você tem que ter resultado. Quando você vê uma pessoa falando, você não olha para o que ela fala. Eu aprendi a nunca mais olhar para o que as pessoas falam. Eu aprendi a olhar os resultados que as pessoas têm. Os meus resultados vinham de mal a pior.
até que eu resolvi mudar. E hoje eu estou começando a ter resultados diferentes. Hoje, pela minha mudança de comportamento, porque eu agi, eu comecei a transformar de dentro para fora, eu comecei a ter reações diferentes. E quem me conhece, que está aqui assistindo esse vídeo, essa aula, pode deixar nos comentários aí. Realmente, a Patrícia mudou bastante. Por quê? Porque eu sei de quem eu era, meus padrões eram aqueles. Mas hoje eu estou mudando, eu estou modificando esse padrão comportamental. Vamos lá, gente, vamos seguir. Agora nós vamos dar uma olhadinha na nossa identidade espiritual, o nosso DNA espiritual, que é esse que veio implantado dentro de nós também, esse DNA, e que precisa ser alimentado, porque nossa vida, vamos comparar, quero comparar, na outra aula já existe, eu vou falar mais aprofundado sobre esse assunto, mas nós temos dois lados dentro de nós, o espiritual e o carnal, da carnalidade. O que é da carnalidade? Nossas crenças, nossas limitações, aquilo que a gente acha que é prazeroso, aquilo que a gente acha que é certo. E existe no espiritual, que é aquilo que é genuíno, que é o amor, que é a paz, que é a alegria que a gente tanto quer. E por que a gente não tem esse amor, essa alegria e essa paz que a gente quer? Porque a gente só está alimentando a parte da carnalidade, a parte das nossas crenças, parte daquelas coisas que nos limitam. Mas tem algo dentro de nós gritando por mudança, gritando, por quê? Porque nós temos esse lado espiritual que está dentro de nós, é parte de nós. A gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve. Se você sente falta de amor, se você sente falta de alegria, se você sente falta de paz, é porque você já tem isso, essa decodificação dentro de você e que você precisa alimentar e você precisa conhecer esse teu lado. Você precisa saber que existe esse teu lado, que não é uma coisa que você pode ter, mas é uma coisa que você é. É algo que eu quero dizer que você é isso, mas você está adormecida, você está dormindo, você está lá num sono profundo. E hoje eu quero chacoalhar vocês para vocês destravar isso daí. Então, o que significa, né, esse DNA espiritual? Eu vou falar aqui de uma forma breve, porque nós vamos aprofundar isso nas outras aulas. Então, significa ser criado. O que é um DNA? Quem somos nós? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ser criado à imagem e semelhança de Deus, eu quero dizer o que significa isso realmente. Nós somos parecidos com Deus. Cada pessoa reflete um pouco as características de Deus. As pessoas também se tornam semelhantes a Cristo, aqueles que aceitam essa verdade na sua vida. Imagem e semelhança significam a mesma coisa, parecença, somos parecidos. Nós fomos criados parecidos com Deus. Isso não significa que Deus tem um corpo como o nosso. Deus é espírito, nossos corpos mostram nossa parecença com outras criaturas de Deus. Mas nós temos outras características que são parecidas com Deus. Então, daqui para frente, eu quero que você preste atenção nessas características nós temos, é real, nós temos. Você é isso. Não é uma coisa que você vai ter, você é isso. Você tem pensamento racional. O ser humano é a única criatura que consegue falar e se expressar de forma racional, não sendo governado apenas por impulsos instintivos, que nem os animais. Deus também pensa e usa a razão. Então, mentalidade racional é uma característica humana, é uma característica de Deus, senão, por isso que eu não acredito na teoria da evolução, que a gente veio de animais, porque não vi nenhum animal falar até hoje e raciocinar que nem o ser humano. Não existe.
raciocínio lógico que nem o ser humano. O ser humano é o único que pensa racionalmente, por isso que Deus criou lá no sexto dia, depois que tinha criado todos os animais, ele criou o ser humano para desfrutar no sétimo, mas o ser humano não quis. O ser humano quis trabalhar, o ser humano quis fazer outras coisas, menos desfrutar. E até hoje é assim. E eu vi um dia Pablo Marçal falando que se Deus quisesse a opinião do ser humano na criação, por A ou B, ou ficar ali discutindo, tinha feito lá no primeiro dia. Aí ele fez no sexto dia, porque Deus queria que você chegasse, que nós chegássemos aqui com tudo pronto para desfrutar de uma vida abundante e feliz. Mas nós temos o quê? Escolha, liberdade. Então, capacidade de escolha, podemos escolher entre o bem e o mal, tal como Deus temos liberdade para decidir. Então, isso são características de Deus em nós. Amor, nós podemos amar, porque Deus é o quê? Deus é amor. Criatividade. Deus criou o mundo e também nos deu capacidade para criar coisas novas, usando a imaginação. Nossa criatividade reflete a criatividade de Deus. Aí sim eu me refiro, gente. Deus criou tudo. E nós somos filhos dele, filhas dele. Quanta coisa o ser humano já criou e quanta coisa ainda nós podemos criar. Eu fico às vezes pensando, o que eu podia criar de novo, de novidade para ajudar alguém, para falar alguma coisa, porque nós somos seres criativos, nós temos capacidade para criar, e Deus, Jesus disse, eu fiz isso, e vocês são capazes de fazer isso e muito mais do que eu já fiz. Então, Deus te deu essa insight que você é capaz de fazer coisas grandiosas na sua vida. Então, bora se movimentar. Emoções, Deus também tem emoções como alegria e tristeza. Noção de justiça e moralidade, como temos a capacidade para avaliar o que é bom e o que é mal. Nossa consciência reflete a justiça de Deus. Todas as pessoas refletem a característica de Deus, por isso você quer e sente falta de ser amada, próspera, abundante. Essas características estão no seu DNA espiritual. E quando estamos nos padrões desse mundo, crenças limitantes, nós sentimos então cansadas, desanimada, triste e muitas vezes culpada. E esses sentimentos não são coisas que você sente porque quer, é fruto do seu subconsciente. Você está programada por esse mundo para se sentir assim. Então, nós queremos ser amadas, nós queremos sentir alegria, nós queremos sentir paz, são sentimentos genuínos do nosso espírito, da nossa alma, que não está sendo alimentado de forma certa. Por quê? Porque nós estamos inconscientemente no nosso subconsciente, que na próxima aula vocês têm que assistir a próxima aula, que vai ser incrível a próxima aula, que nós vamos destravar o que é mente consciente, o que é mente subconsciente. E você está programada por esse mundo para se sentir assim. E quero contar aqui uma história para vocês, como era a vida de um escravo antigamente. Para vocês entenderem, aqui eu peguei uma reportagem aqui, depois eu posso passar para vocês, se alguém quiser, um PDF de um estudo que fizeram sobre a escravidão, e eu peguei um trecho de um dizer aqui bem conhecido. As condições da escravidão, presta atenção nisso aqui. A escravidão. As condições da escravidão permanecem na sociedade contemporânea, mas manifestando-se através do superendividamento, posse da pessoa ou contratos de trabalho que submetem o trabalhador às condições degradantes, estressantes e humilhantes. A homogeneização das opções de fruição, do lazer, do comportamento e do pensamento são consequências da padronização cultural e do discurso dominante, propagados pela indústria cultural, sendo fator que auxilia no conformismo do homem à condição de escravidão, o consumo frenético e interminável
de mercadorias e opções de divertimento, como promessa de felicidade e inclusão social. Levam o homem a trabalhar por mais tempo, aumentando sua alienação e seu estranhamento, gerando mais valia ao empregador. As manifestações físicas e psíquicas da escravidão e as influências impostas pela indústria cultural propõem-se como alternativa à contemplação, momento em que há interferências mundanas e o homem se vê o único e livre. No momento da contemplação da fuga de toda a alienação, estranhamento e desejo de consumir. Desta forma, o homem cobre a verdade. A contemplação é o dever de ser da utilização do lazer, em que se enquadra como inimigo da escravidão e defensor da dignidade humana. Somos, gente, até hoje escravizados pelas mesmas coisas e você não percebe porque você está alienada a um sistema. Como? Como que eu vou me desfazer disso, Patrícia? Os escravos antigamente, gente, eles eram escravizados, eles ficavam super endividados. Eu leio essa história, eu vejo a realidade como hoje. A mídia, as coisas dizendo que é assim mesmo, que você tem. A Revolução Industrial fez com que você, as escolas, a maneira que você está sendo ensinada, a maneira que você foi moldada por esse mundo, é para você se conformar a ter uma vida assim. Vou trabalhar o mês inteiro, vou juntar um dinheirinho para lá no final do ano ir para a praia com a minha família. São pequenos momentos de prazer e você acredita nisso, cara. Você acredita, é a mesma coisa com um escravo, uma escrava que vive alienada por momentos de prazer, e é festa, e é isso, e é aquilo que te dá uma falsa sensação de liberdade, mas que na verdade te endivida cada vez mais, e você não consegue sair nunca desse sistema, nunca desse sistema. Pessoas que fazem faculdades aí, depois tem que trabalhar anos e anos e anos para pagar essa faculdade, entendeu? Infelizes, tristes no trabalho, que não conseguem ter o que elas gostariam de ter realmente. Endividaram os estudantes, endividaram a sociedade com tanto opções, e dizem que é assim mesmo. E você tá aí, nunca vai sair, você nunca vai conseguir sair. Se você não realmente, hoje, nós vivemos no mundo capitalista, tem gente que é contra, mas você pode fazer algo e ter algo, fazer algo por si mesmo, e fazer para seu benefício e fazer para você destravar a sua vida e conseguir melhorar os seus resultados e conseguir melhorar a sua vida. Mas as pessoas querem plantar a mídia, tanta coisa querem plantar, que você tem que trabalhar, que é assim mesmo, que você como que os escravos, eles tinham que trabalhar para comer, eles tinham que trabalhar para viver, eles tinham que trabalhar, e daí tinha lá algumas festinhas, alguns entretenimentos que até o próprio senhor da fazenda dava lá para eles continuarem entretidos naquilo ali, se endividando cada vez mais e se alienando aos padrões desse mundo. Mas eu quero dizer como sair disso nessa aula, alguma chave para você entender. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Depois, uma outra versão de uma outra versão bíblica diz assim, ó: não imitem o comportamento e o costume desse mundo, mas deixem que Deus
os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Então, isso nós vamos aprofundar mais nas próximas aulas, mas é um insight mental para você começar a montar uma estratégia para sair dessa alienação, que você está alienada, mas você é capaz, como eu consegui, você também consegue. E lá em Lucas, capítulo 17, no versículo 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão, eis que ele está aqui, eis que ele está ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E outra versão diz que o reino de Deus está entre vós. Então, o reino de Deus, ele não vem com a aparência exterior, ele não vem com coisas desse mundo que você julga que é bom, ele vem de dentro para fora. São sentimentos genuínos, são sentimentos de amor, são uma visão diferente. E como você não está, quando eu falo isso e você diz que loucura, Patrícia, é loucura. Jesus disse isso, que a palavra dele era loucura para esse mundo. É loucura eu falar isso para vocês, mas vocês parem por um minuto e tentem entender se não é assim que você vem se comportando, se não é assim que você se sente realmente. Jesus falou isso, existe todo um estudo sobre isso. Por quê? Porque o ser humano, ele se sente dessa forma e não é de hoje. São comportamentos, são mesmas maneiras que se prende o homem, são os 7 pecados capitais que tem aí, é os mesmos. Muda geração, muda tempos, mas é os mesmos problemas. E você está caindo nas mesmas ciladas. E eu caí muito nessas mesmas ciladas. E hoje eu quero vir aqui falar para vocês que ainda posso cair em algumas, porque a gente está num processo, mas tem umas que eu não caio mais. E é essas que eu quero que vocês não caiam mais, que vocês descubram quem vocês são em Deus, que vocês descubram os padrões da sua família, para que você possa montar uma estratégia para não mais errar nos mesmos erros. Vamos errar em coisas novas, vamos fracassar em outras coisas, mas não vamos mais errar em coisas antigas. Vamos nos dar a oportunidade de crescer, de evoluir a nossa mente. Então, você precisa ativar esse teu lado divino e montar uma estratégia eficaz para uma vida de sucesso. Descubra, então, gente, já vou finalizar essa primeira aula. Descubra, então, os padrões de comportamento que está te bloqueando. Pensa como foi o comportamento dos seus pais, pergunte se você não lembra, como foi a gestação, se foi uma gestação conturbada, onde eles moravam, se passavam necessidade, o que eles conversavam. Se eles tinham um discurso de ódio, se é uma família que não tinha amor, que não tinha demonstração de amor, que não tinha comunicação, se era uma família onde o pai e a mãe conversavam ou só ficavam brigando, se existia violência dentro do seu lar, tudo isso foi moldando. Então, você pega toda essa informação, escreve uma carta de todos os comportamentos destrutivos que você tem na sua vida. Eu sou ciumenta porque eu vi a minha mãe sendo ciumenta. Isso, aquilo. Tenta, dê riqueza de detalhes, faça uma carta, coloca todo o lixo que você tem dentro de você, dentro dessa carta. Fique sozinha, num ambiente tranquilo, num ambiente, bota uma musiquinha de fundo que você goste, uma música que te dê uma energia e você coloca ali tudo aquele padrão, faça uma autoanálise de você, pare por alguns segundos e avalie quem é você, olhe para dentro de você imediatamente e você vai começar a se transformar de dentro para fora e isso vai começar
te trazer novos resultados, porque você excluiu, você deletou esses programas que estão instalados na sua mente e você vai começar a instalar programas novos. E na outra aula, gente, é incrível como vocês vão fazer isso. Vocês vão entender como você está repetindo isso e você não percebe, inconscientemente você está sendo todo dia repetindo e eu vou te mostrar como que você vai desprogramar de uma vez por todas essas programações com passo a passo do que você precisa fazer e você do que eu fiz e você vai fazer e com certeza você vai conseguir. Deixe comentários aqui embaixo. Repliquem essa aula para quem vocês querem que deixem de ser alienados, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão doentes, que estão com a sua saúde emocional, saúde corporal, saúde financeira destruídas, para que possa jogar um pontinho de luz do projeto Aurora, que é o que eu falo, que o projeto Aurora é viver o novo todos os dias, viver uma nova realidade. Quando você vê ali de manhã, antes de nascer o sol, começa a clarear o dia ali, é a aurora, que começa a clarear a mente de vocês, que possa clarear a mente de vocês. Eu oro, o projeto Aurora nasceu debaixo de oração e de muito propósito que Deus colocou no meu coração, e eu aceitei e fui estudar e fui a fundo, estudar a mente humana, ancorar com a Bíblia, a ciência com a Bíblia. Uma vez a ciência materialista dizia que tu nasceu, morreu e tchau, mas hoje a ciência tem que dizer que existe um Deus, que existe um vácuo quântico, existe aí o ser supremo, existe tantos nomes que falam para Deus, eu falo Deus, e eu não falo de religião, fique claro, a minha religião é amar a Deus acima de tudo e amar pessoas, me amar e amar pessoas, transformar pessoas, transformando a sua vida, que você possa olhar com mais amor para dentro da sua família, para dentro do seu lar, cuidar dos seus filhos, cuidar de tudo aquilo que é precioso para você. Se você conseguir hoje mentalizar isso na sua vida, que eu consegui jogar uma dúvida dentro do seu coração, já ganhei meu dia. Essa é minha verdadeira religião. Então, gente, fiquem com Deus. Amanhã 8 horas da noite, novamente, vai ser liberado mais uma aula. Espero que tenha feito a diferença na vida de vocês e que me deem feedback. Eu quero receber de vocês também o carinho, o amor, e eu quero saber também das críticas, se vocês têm alguma. E assim nós seguimos a nossa vida, seguimos a nossa programação da nossa realidade gloriosa, da nossa estratégia maravilhosa. Beijo e até a próxima aula.